Meus amigos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue vos abençoando e vos enriquecendo com toda sorte de bênção. É com muita alegria que eu gostaria de mais uma vez fazer uma reflexão bíblica aqui no nosso canal, a fim de edificar e fortalecer as nossas vidas espirituais. E para isso, eu gostaria de estar lendo a referência da nossa reflexão, que é o Salmo de número 84, versículo de número 4, que diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Meus amigos, este salmo de número 84 é um salmo riquíssimo e cheio de valiosíssimas lições. A princípio, nós podemos encontrar três bem-aventuranças no salmo de número 84. A primeira bem-aventurança se encontra no versículo 4, onde o salmista disse: Bem-aventurado os que habitam em tua casa. A segunda bem-aventurança se encontra no versículo de número 5, onde o salmista disse: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Mas nós encontraremos a terceira bem-aventurança no salmo de número 84, que é lá no finalzinho, no versículo de número 12, quando o salmista disse: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Mas além dessas três bem-aventuranças no Salmo 84, nós também vamos perceber que aqui há um grande anseio, há um grande desejo do salmista em louvar a Deus no seu santuário. E isso por três razões. A primeira razão se encontra do versículo 1 até o versículo de número 4, porque Deus é o Deus vivo. No versículo 2, o salmista diz: A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É interessante que essa expressão, o Deus vivo, aparece cerca de 14 vezes no Antigo Testamento e 14 vezes no Novo Testamento. E isso mostra para nós que Deus não é uma simples ideia ou uma mera filosofia, mas Deus é um ser vivo. Em outro salmo, o salmista contrastando o Deus pagão e o Deus vivo, ele disse: Esse Deus pagão tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, mãos, mas não apalpam e pernas, mas não andam. Mas o nosso Deus não. Ele é um Deus vivo. O Salmo de número 84, ele é um pouco parecido com o Salmo 42 e o Salmo 43, onde o salmista usa a mesma linguagem, chamando Deus de o Deus vivo. No Salmo de número 42, o salmista sedento, também desejando a presença de Deus, ele disse: A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Essa é a primeira razão pela qual o salmista anseia louvar a Deus no seu santuário. É porque Deus é o Deus vivo. A segunda razão pela qual o salmista deseja louvar a Deus no seu santuário é porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Ele diz isso do versículo de número 5 até o versículo de número 7. E é interessante que no versículo de número 7 ele diz: Vão indo de força em força, vão indo de força em força. Por que eles vão indo, caminhando de força em força? Porque Deus é a nossa fonte de força. A terceira razão pela qual o salmista deseja louvar a Deus, ele anseia louvar a Deus no seu santuário, é porque Deus nos concede as melhores dádivas. Ele diz isso do versículo de número 8 até o versículo de número 12. E é interessante que no versículo de número 11, o salmista ele usa duas metáforas, duas imagens para se referir a Deus. Primeiro, ele diz que Deus é o sol. Segundo, ele diz que Deus é o nosso escudo. É interessante que o sol ele é responsável por governar, por iluminar o dia.
E é justamente essa ideia que o salmista tem em mente, que Deus é quem governa o nosso dia, é quem ilumina as nossas vidas, e que Ele também é o nosso escudo, ou seja, Ele é aquele que nos protege e nos livra de todos os males. Mas ainda no versículo de número 11, o salmista diz que o Senhor dará graça e glória, não negará bem aos que andam, não negará bem algum aos que andam na retidão. São essas as três razões pelas quais o salmista deseja louvar a Deus no seu santuário. Primeira razão, porque Deus é o Deus vivo, do versículo 1 ao versículo 4. Segunda razão, porque Deus é a nossa força, do versículo 5 até o versículo 7. E a terceira razão, porque Deus nos concede as melhores dádivas, do versículo 8 ao versículo de número 12. Que Deus, em Cristo Jesus, continue vos edificando e vos fortalecendo. Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar aí o seu comentário, deixar o seu amém, deixar aí o seu glória a Deus e compartilhar o nosso canal para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa estar contribuindo com o crescimento e desenvolvimento desse canal. Deus abençoe, até o próximo vídeo, até uma próxima reflexão, permitindo Deus em nome de Jesus.